Alvo do Atlético Mineiro, o ex-volante da seleção Fred também conversa com outros 4 times daqui. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história. E o São Paulo, como anda as negociações em relação ao Oscar? Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, interessa ao São Paulo? Hora de falar sobre os mais jovens ganhando espaço no time principal do São Paulo. As últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de atualização sobre São Paulo e Oscar. Depois de 3 meses de tratativas, ainda não há um acordo para rescisão do contrato do meia, que já se aposentou. Na última sexta-feira, representantes do São Paulo se sentaram à mesa com advogados do Oscar. E o problema segue o mesmo: pagamento de luvas referentes aos meses, ou melhor, aos anos de 2026 e 2027. Para você entender o contexto, o Oscar assina em janeiro do ano passado um contrato de 3 anos, 25, 26 e 27. O Oscar recebeu os salários do ano de 2025, além das luvas. E ele abriu mão de receber os seus salários de 2026 e de 2027. São cerca de 53 milhões de reais que ele abre mão, mas era natural que abrisse. Afinal de contas, ele não tem condição física de jogar. Você vai lembrar do problema cardíaco que o levou a se aposentar. A grande questão é que o Oscar se acha no direito de cobrar as luvas, o prêmio pela assinatura do contrato, que serão pagos ou seriam pagos em 26 e 27. A justificativa do Oscar é que essa luva foi combinada quando ele decidiu virar jogador do São Paulo. Então, independentemente de cumprir ou não até o fim do seu contrato, o Oscar tem o direito de receber esse dinheiro. Essa grana deveria ter sido paga, na visão do Oscar, à vista, no momento em que ele é contratado. Como o São Paulo não tinha condição, o tricolor decidiu parcelar essa grana. E por conta disso, o Oscar entende-se no direito de receber. O São Paulo acha que é um absurdo pagar luvas integrais de um contrato que só teve 1 ano dos 3 a serem cumpridos. Num primeiro momento, a disputa era por 2 milhões de dólares, o que equivale hoje a mais ou menos 10 milhões de reais. O Oscar acabou cedendo e abriu mão de 3 milhões de reais. E o debate se dá hoje pelos 7 milhões de reais que restam. Deve haver uma próxima reunião nos próximos dias e a gente vai contando qualquer novidade, beleza? Informação exclusiva: o Atlético Mineiro não está sozinho na briga por repatriar o volante Fred, ex-seleção brasileira, Manchester United, e que joga atualmente no Fenerbahçe. Fred tem 33 anos de idade, contrato com o time turco até junho de 2027, mas é real a chance de o Fred deixar o Fenerbahçe em junho. Ele acabou perdendo espaço no time. Das últimas 7 partidas do Fenerbahçe, o Fred só foi titular em uma, na Copa da Turquia, o torneio menos importante entre todas as competições que a equipe disputa. Nos outros 6 jogos, ele nem entrou em uma das partidas e foi reserva utilizado nas demais. Pois bem, a novidade vem agora. O Fred é torcedor declarado do Galo, nasceu em Belo Horizonte e tem a vontade pública de jogar no Atlético, mas antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Fred, que trabalha com ele, o representando, para saber se em algum momento outro clube brasileiro demonstrou interesse. A frase que eu ouvi, abre aspas: existe esse carinho do Fred com o Galo, mas em um movimento desse tamanho, de retorno do Fred ao Brasil, não podemos restringir a apenas um clube. E aqui vem a informação principal: nesse momento, 4 times brasileiros mantêm contato, de olho na possibilidade de contratar o volante. Você tem ideia de quais times podem ser esses? Você gostaria do Fred jogando no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, compartilhar o vídeo. A gente se encontra assim que tiver notícia. Tchau! Qual a chance de Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, de 26 anos de idade, virar reforço do São Paulo? A especulação ganhou bastante força nos últimos dias, com a notícia de que o tricolor buscou informações a respeito do atleta. Conheço bem o Patrick, jogador formado na Lusa, já há bastante tempo no Novo Horizontino. A pedida do clube, que é finalista do Campeonato Paulista, é de 1,5 milhão de euros para negociá-lo. A gente está falando de mais ou menos 9 milhões e 100 mil reais. Nenhuma chance de empréstimo ou de um valor abaixo dessas cifras. Caso contrário, o Novo Horizontino permanece com seu defensor. E é por causa das condições exigidas pelo Novo Horizontino que dá para descartar que o São Paulo contrate o Patrick. Se você leu, ouviu ou escutou que pode haver um negócio, a chance hoje é 0. São Paulo garante que nem busca nesse momento zagueiro e volante, apesar das saídas do Ferrarese e do Alisson. Não descarta que possa pintar alguém até 27 de março, quando a janela de transferência se encerra. Mas naquele mesmo padrão que vem utilizando quando das 5 primeiras contratações de 2026. Atletas que cheguem sem custo. Se houver a necessidade de compra,
dos direitos econômicos, como no caso do Patrick, o São Paulo assegura não ter capacidade financeira. Importante registrar que o Patrick também foi especulado no Internacional, no Atlético Mineiro, no Santos, entre outros. Mas, nesse momento, seus empresários trabalham em busca de propostas do exterior. Hora de falar sobre os mais jovens no São Paulo. Você pode escrever aí. A ideia da diretoria tricolor é permitir que atletas que fazem sucesso no sub-20 sejam mais presentes no time principal. E eu vou explicar a história. Nos últimos dias, o São Paulo negociou Ferrarese com o Botafogo e Alisson com o Fluminense. Ambos foram por empréstimo. E eu perguntei para um dirigente do São Paulo durante uma live se existia alguma chance de reposição dessas saídas. O dirigente afirmou que por hora não há intenção do São Paulo em contratar, com a lembrança de que a janela de inscrições se encerra em 27 de março. Qual é a ideia do departamento de futebol? Permitir que atletas da base sejam experimentados nos próximos dias. Se eles performarem bem, o São Paulo não vai contratar. Caso contrário, e perceba-se a necessidade iminente da contratação de alguém, o São Paulo vai fazer força nos últimos dias para trazer contratações. Em relação à zaga, que perdeu o Ferrarese, hoje o Tricolor tem 5 atletas no time principal. Arboleda, Sabino, Alan Franco, Dória e Tolói. Queria contar que o Isaac de 19 anos de idade, autor de 3 gols na Copa São Paulo de Juniores, e Osório, também 19 anos, eles formaram dupla na Copa São Paulo. Esses 2 jogadores vão passar a ter mais experiências no time principal. A ideia é entender se eles já estão prontos para se juntarem aos outros 5, para que o São Paulo não precise contratar atletas. Em relação à função de volante, há uma curiosidade especial em relação a Matheus Ferreira, jogador de 20 anos de idade, contratado no ano passado do Vasco da Gama, 10 partidas pelas seleções de base ao longo da sua carreira, também performou bem na Copa São Paulo de Juniores e deve ganhar mais minutos e protagonismo no time principal. Existe também uma torcida para que o Negruti enfim corresponda, jogador sempre muito badalado desde os tempos da base, mas que no profissional ainda não conseguiu se encontrar. O São Paulo cogita trocar o nome de seu estádio. Vale a lembrança de que o contrato com a Mondelez, empresa responsável pelo BIS, se encerra em dezembro desse ano e as tratativas ainda não começaram. O pessoal do UOL informou que a Mondelez não tem a intenção de permanecer. Contrato atual de R$25 milhões por ano, um vínculo de 3 temporadas. Antes de gravar o vídeo, procurei pessoas do São Paulo, 2, e ambas asseguraram que não dá para cravar a saída da Mondelez. Mas existe uma outra especulação de que a BYD, construtora de carros chinesa, carros elétricos, estaria disposta a adquirir os name rights do estádio do São Paulo. A pedida do tricolor, R$175 milhões por um vínculo de 5 temporadas. O São Paulo sairia de R$25 milhões por ano para R$35 milhões anuais. De fato, existiu uma conversa no fim do ano passado, ainda na era Júlio Casares, mas a conversa não avançou absolutamente nada. Nem chegaram a discutir cifras. Foi uma primeira conversa para apresentar as intenções, condições, enfim, não houve avanços e dentro do São Paulo não existe nenhuma perspectiva de que o negócio possa ser fechado. Esse é um assunto que vai ser melhor digerido e entendido ao longo da temporada diante das propostas que possam aparecer. O desempenho do time dentro de campo também ajuda bastante ou atrapalha, dependendo das circunstâncias. Você, que nome gostaria de ter no estádio do São Paulo? Só para completar, Morumbis poderia ser trocado por Morumbid, caso a BYD fosse a nova proprietária dos name rights. A gente se encontra assim que surgir notícia, tem live a partir das 7 da noite. Tchau. Nicola, fala sobre os name rights do São Paulo. João Pedro Souza. João, o contrato com a Mondelez, que é responsável pelo BIS, ela se encerra em dezembro, tá? O UOL publicou que dificilmente vai haver renovação. Os escândalos todos envolvendo camarotes e tudo mais, isso pesou na decisão da Mondelez. Eu entrei em contato com uma pessoa do São Paulo que toca esse tipo de assunto e a pessoa se mostrou surpresa. Ela disse que não recebeu em momento algum esse feedback da Mondelez. A gente fica só até dezembro e não tem mais interesse. Mas em paralelo a isso, no fim do ano passado, ainda na gestão Júlio Casares, houve uma reunião com o pessoal da BYD, que é a montadora de carros elétricos chinesa, né? A BYD quis conversar com o São Paulo para estabelecer um início de tratativas. Não se chegou a falar em valor, pelo menos de acordo com a minha apuração. O pessoal do UOL tem outra notícia e chegou a publicar que a pedida do São Paulo é de R$175 milhões num contrato de 5 anos. Ou seja, o São Paulo saltaria de R$25 milhões por ano
com a Mondelez para 35 milhões de reais por ano, mas que as conversas deram uma bela esfriada. Tá? Vê com alguém no São Paulo se o Matheus Ferreira, volante da base, vai ser usado e qual o valor da multa dele. A saída do Douglas Schwartzman fez com que... deixa eu ver se o Biasotto, boa noite. Sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo. Tudo bem por aí? Vamos ver se o Biasotto conta alguma coisa. Deixa eu já escrever, quer ver? Ó? Matheus Ferreira. Você sabe se há algum planejamento do São Paulo para a utilização Matheus Ferreira, o elenco principal? E a multa, se perguntou? E qual o valor da multa dele? Só para lembrar que ontem, durante a live, vocês perguntaram se existia alguma chance de reposição para as saídas do Ferrarese, emprestado ao Botafogo, e do Alisson, emprestado ao Fluminense, e o que eu ouvi de um dirigente do São Paulo é de que não vai haver, nesse momento, nenhum movimento. Se o São Paulo entender daqui até 27 de março, quando se encerra a janela, que há necessidade de contratar alguém para essas posições, aí sim o São Paulo pode rever esse conceito. Mas, por enquanto, não há essa intenção, tá bom? É verdade que o René Crespo ainda quer mais um volante, sim. E a diretoria não quer dar para ele, tem que contratar porque a temporada é longa. Severino, é verdade. Eu contei no vídeo de hoje cedo, né? Estava explicando a apuração de ontem da live, de que o São Paulo não entende que hoje vai repor as saídas do Alisson e do Ferrarese, mas que nos bastidores o Crespo tem batido na tecla de que há necessidade de pelo menos mais um volante. Quais as novidades do meu tricolor? Já falei sobre a BYD. Em relação a reforços, não vai haver reforços, pelo menos nesse momento, a menos que surja uma oportunidade de mercado. O São Paulo, inclusive, ainda pensa e busca interessados em alguns atletas. O fato de ter 4 laterais é algo que causa incômodo. São Paulo tem o Lucas Amon, que é titular absoluto, o Moreira, que voltou de empréstimo do Porto, além do Mike e do Cedric. O Moreira não pode ser negociado com clubes brasileiros, porque ele não disputou o estadual. O Cedric e o Mike têm essa oportunidade, tá bom? William Fernando Nepomuceno. Boa noite, Nicola. Procede a informação de que o São Paulo está monitorando o zagueiro Jaci do Curitiba. Cara, vamos só para entender como é que funcionaria o preço do Jaci. Porque se tiver que comprar, você esquece. Não tem a mínima chance de haver investimento. O São Paulo não pode gastar dinheiro. Todos os 5 reforços do São Paulo na temporada foram sem custo. O Jaci hoje tem 28 anos de idade, titular absoluto do Coxa, contrato até dezembro de 28. Pode esquecer, porque o Curitiba só vai liberar o jogador, obviamente, se tiver uma compensação financeira, né? Estava até fazendo uma matéria sobre os primeiros 60 dias do Marcelo Paes no Corinthians, né? O Marcelo Paes não conseguia, o Marcelo Paes gastou só R$ 1.800.000 com reforços, com todos os 8 jogadores que chegaram. O único que teve custo foi o Matheus Pereira, empréstimo de R$ 1.800.000 junto ao Fortaleza. Os outros 7 chegaram de graça. E é por causa desse investimento que o Corinthians não se juntou a Chapecoense e São Paulo como os clubes que menos gastaram entre os 20 da Série A. A Chape e o São Paulo contrataram jogadores mais a custo zero, tá? E qual é a verdade que o São Paulo está monitorando o Patrick, zagueiro do Novo Horizontino? Chance nenhuma, Severino. Também por conta dessa questão, a necessidade de investimento de €1,5 milhão. Vamos lá. O Marinacks negociou com o São Paulo. Ele aportaria dinheiro na base do São Paulo. Mas o São Paulo, para que o Marinacks pudesse virar sócio da SAF do São Paulo, o São Paulo precisaria mudar o estatuto do clube, porque não há no estatuto do São Paulo a disposição, a legalidade para que alguém vire um investidor. E o São Paulo percebeu que não tinha a menor chance disso ser aprovado no Conselho Deliberativo. Tanto que o assunto acabou morrendo, porque o São Paulo sabia que se levasse esse assunto para o Conselho, o assunto seria vetado, e aí ficaria uma situação extremamente delicada, tá bom? Boa noite, Nicole. O Lucas Moura renova com o São Paulo. O Cleonice, não há nenhum motivo para o São Paulo acelerar esse processo de renovação do contrato do Lucas Moura. Só para lembrar, né? O cara que na temporada passada quase não jogou, na temporada atual tem mostrado melhor rendimento, parou de sentir dores, mas o São Paulo só pode pensar em renovar com ele depois que ele se mostrar mais confiável por mais tempo, né?